A paz do Senhor Jesus, mulheres abençoadas, estamos aqui com mais um episódio nosso. E hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial. Tem tudo a ver com essa mulher de Provérbios 31 que estamos abordando esse mês. E hoje vocês vão receber uma instrução poderosa através da vida dela, minha amiga Isolda Carlos, uma mulher que é referência como mãe, como esposa, como filha, profissional, empreendedora, visionária. São tantos adjetivos que eu não consigo, resumir aqui para vocês. Então, fiquem ligadinhas, porque hoje o nosso podcast promete para nós fecharmos o mês com muita sabedoria com a querida Isolda Carlos. Fica ligadinhas e não perde por nada, tá? Muito obrigada pelo É. convite, Tassiana, de estar aqui no seu podcast, falando um pouquinho sobre o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem feito na vida de quem convive comigo também, Amém. para que está testemunhando, né, falando um pouquinho desse amor de Deus, as misericórdias dele que vem, né, para nos alcançar em todo o tempo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, contribuindo um pouquinho para trazer aqui uma palavra, para trazer aqui, né, algum conhecimento, para somar, né? Eu acredito que a gente, dentro daquela palavra que fala sobre a parábola da dracma perdida, que a mulher perdeu lá, né, um valor, e ela ficou ali bem preocupada, e aí quando ela achou aquela moeda, ela pegou e reuniu suas amigas, e ali dividiu e comemorou. Então, todo dia é dia da gente dividir, todo dia é dia da gente compartilhar conhecimento, todo dia, tudo que a gente aprende, né, a gente também tem que devolver, porque aquilo que a gente recebe de graça, a gente também tem que doar. Então, isso é muito importante, principalmente nos tempos em que vivemos. Fortalecer, né, ter esse ajuntamento para provocar realmente um avivamento, não só da palavra de Deus, mas também desse bom convívio entre mulheres, entre pessoas, né, dentro de uma sociedade que a gente vive com muita dificuldade, mas a gente tem sempre que estar se alegrando. Então isso é muito bom e eu estou muito feliz de estar aqui. Gratidão, amiga Isolda, porque realmente Isolda é uma referência, gente. Não estou, com demagogia nem com exagerando, não. Né? Quem a conhece sabe o quanto ela é comprometida em tudo que ela faz. Né? Então, é uma honra tê-la como amiga, como parceira também, parceria nas mentorias financeiras, né, minha amiga? Uma amiga também de trabalho, uma irmã em Cristo. Ô, rapaz! Então, assim, quando eu pensei, né, na mulher de Provérbios 31, para a gente estar finalizando o episódio esse mês, e eu disse, meu Deus, qual mulher que pode representar bem esses papéis de mãe, de esposa, de profissional, que é um exemplo para nossas vidas, uma mulher referência, né, como essa mulher de Provérbios 31, e prontamente veio Isolda na minha mente, né? E aí, quando eu passei para ela o script e um roteiro, ela me manda o roteiro. Se o roteiro é esse, amada paz, tem mistério, porque você quer falar de você. Então, tem muita identidade de você, o que a gente vai estar falando, né, nessa conversa aqui, nesse podcast hoje, reconectadas com Deus. E principalmente algo que é bem peculiar de Isolda, que é essa essência. Né? Ela consegue manter essa essência, de ser essa mulher de Provérbios 31, no papel de mãe, de esposa, né, amiga? E também profissional, e ela consegue manter essa essência. Ela consegue separar. Então, realmente você é uma mulher virtuosa. Você é a mulher de Provérbios 31, né? Como eu disse aqui no, no episódio anteriormente com a Cris Amaro, amiga Cris, eu disse, nós somos essa mulher de Provérbios 31. Algumas com mais propriedade, né, como você, nesses papéis de mãe, de esposa, de mulher, de empreendedora, de investidora. Então, alguns com bem mais peso, deixando um legado. Mas nós somos essa mulher de Provérbios 31, mas muitas não estão desenvolvendo essas virtudes, né, amiga? É verdade. Então, quero que você possa estar aí já abençoando essas mulheres que estão nos escutando. Como ser essa mulher que se posiciona, não perde a essência e sabe respeitar, honrar seu esposo. Eu acho bem interessante, porque antes dela ser mãe, ela é esposa, né? Mulher também, na sua essência. E eu acho muito interessante porque o esposo é policial também. Né? Então, eu tive a oportunidade de estar junto com ela e com o esposo em algumas missões, em algumas atividades que ela vai fazer secular, né? Forma secular, ele vai ali. Então, eu acho muito bonita essa cumplicidade, esse respeito, a cumplicidade de vocês e principalmente o respeito de Daniel para com você, né? Ele reconhece a mulher virtuosa que você é, ele reconhece o seu posicionamento
E você em nenhum momento diminui. Né? Você em nenhum momento está diminuindo sua esposa. Eu acho muito bonito isso. Ficaria observando, meu Deus, não é uma mágica, é realmente uma habilidade, uma virtude. Então, o que é que você pode aí aconselhar essas mulheres que estão perdidas nesses papéis? A gente vê que muitas mulheres estão perdidas, amigas, perdidas nesses papéis. E você é muito centralizada nesses papéis, você é muito concentrada, você é muito. Não é o que você aparenta, é realmente o que você é. Né? A gente que conhece você de forma mais íntima, né? Conhece por mais tempo, sabe que é a Isolda mesmo. Não sei quantos anos de casado, acho que 16 anos. Então, gente, não é uma personagem, porque se fosse a personagem, não conseguia mais manter, né, amiga? Não tem como manter, tá? Então, aí, o que é que você diz para essas mulheres que estão precisando dessa orientação, dessa instrução, que estão perdidas? Eu digo que eu fui muito sortuda e ao mesmo tempo muito abençoada. Porque primeiro eu tenho muito Deus na minha vida. Amém. Então isso é importante para que as mulheres entendam que ter Deus Verdade, fundamental. é fundamental. Exatamente, é fundamental. Na minha vida eu tenho mulheres que são as minhas inspirações, que são as minhas avós e a minha mãe. Então eu tenho muito delas, porque foram mulheres que vieram do interior, foram mulheres que venceram aqui em Recife, foram mulheres que passaram por várias batalhas, cada uma dentro da sua vida e da sua rotina, dos seus aperreios. Então, a minha avó materna veio do interior, casou, passou por enchente, passou por uma tuberculose que quase morria, uma série de coisas. Teve 6 filhos. E, ao contrário da minha avó, ela teve 5 filhas mulheres e um homem. Minha avó paterna, 5 homens e uma mulher. E criaram seus filhos. Então, eu vim de uma família muito matriarcal também. Meus avós, né, no caso, meus avós, os maridos. O meu avô foi alfaiate, foi uma pessoa também muito trabalhadora e num dado momento eu teve um pequeno comércio, então o viés a empreendedor ele é muito forte. Meu avô por parte de pai, ele era pintor. E por que eu estou contextualizando, né, contando essas historinhas? Porque minha avó por parte de mãe permaneceu casada até ela falecer. E minha avó é viva, por parte de pai, é viva até hoje. Tem 100 anos, mas ficou viva muito nova. Ela ficou viva com a minha idade, 100 inclusive. anos, coisa linda, 100 idade linda. anos. E 100 anos. lúcida, né, amiga? Lúcida. Minha avó é lúcida. E elas sempre foram, assim, meus referenciais. Minha avó ficou viúva aos 42 anos. Então, ali ela disse, meu Deus, e agora? E não tinha Bolsa Família, não tinha nenhum tipo de benefício social. Ela, quando veio do interior, e ela tem uma história muito triste, ela perdeu a mãe dela. Aliás, ela não perdeu a mãe dela abandonou os filhos com 7 anos de idade. Minha avó tinha 7, tinham outros irmãos pequenininhos que ela infelizmente viu-os morrer porque meu bisavô ele tinha que ir para a roça e dentro desse contexto todo a minha avó só veio vestir uma calcinha. Quando ela aprendeu a trançar e fazer chapéu de palha, fazer abano de palha e vender. Então ali ela conseguiu um trocado e ela, né, foi com a tia dela e comprou uma calcinha para vestir. E por que eu também estou contando essas histórias? Porque são vários retratos. E eu não sei quais são as mulheres que estão nos assistindo. Verdade. Então, mulheres que vão passar por dificuldades de abandono, por dificuldades de vários tipos. A minha avó, por exemplo, ela foi abandonada pela mãe. A mãe não queria. Ela dizia que a minha, no caso, minha bisavó, ela era a cabocla do mato, que era como se fosse uma índia e gostava de ter uma vida muito livre. E ela, quando casou com meu bisavô, o meu bisavô queria que ela fosse uma dona do lar, né? Uma pessoa dentro de casa, que ela teve muitos filhos. Desenvolveu os papéis, né, amiga? Desenvolveu os papéis. Só que, num dado momento, ela disse que não queria aquilo para ela. E aí ele disse, não, eu vou para casa, vou trabalhar, quando eu voltar eu quero essas coisas assim, assim. E aí ela meio que se revoltou e foi embora até hoje. Ela continuou, teve outros filhos com outra pessoa, mas já depois de muitos anos minha avó conheceu os irmãos dela de um outro relacionamento que a minha, né, bisavó teve, mas abandonou aquele monte de filho. Uns morreram, só ficou viva a minha avó e um outro irmão, que esse irmão depois foi para São Paulo, depois de muitos anos, quase aí 50 anos depois foi que eles vieram a se falar. Então é uma história bem triste. E minha avó veio para Recife. Quando minha avó chegou em Recife, ela foi ser doméstica, porque ela disse que queria ter a vida dela. Ela saiu do interior determinada. Então, no meu contexto familiar, também eu vou ter uma marca muito forte, que é a determinação. E ela veio determinada a trabalhar em Recife, e ela trabalhou, foi para casa de usineiros, ela trabalhou muito como passadeira e cozinheira. E aí ela não sabia ler.
E como é que foi que ela aprendeu a ler? Ela aprendeu a ler com os filhos de usineiros que às vezes estavam fazendo ali a tarefa na cozinha da casa, né? E minha avó ali passando e ali olhando. Então minha avó também era muito, ela foi meio que autodidata. Então ali ela aprendeu a ler e a escrever. E aí nenhuma barreira, nenhum empecilho, não foi a falta de uma mãe, não foi a falta de um pai que a fez parar. Ela simplesmente continuou. E minha avó, aos 27 anos, que ela dizia assim que não ia morrer por caritó. Tem alguma história dessa no passado, né, de dizer que ia morrer por caritó. Ela casou ali entre os 26 e 27 anos de idade com o meu avô. E aí ela teve os seus filhos, continuou a trabalhar ali pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Meu avô sustentava a casa, mas ela cuidava dos filhos. E ali ela, né, viveu a vida dela, até quando Deus chamou o meu avô, e meu avô faleceu, e ela com 42 anos ela ficou viúva. E quando ela ficou viúva, Desafio. ela foi cuidar dos 6 filhos dela. Então ela já tinha meu pai, que era o segundo mais velho, o primeiro mais velho tinha ido morar com outra tia, e ali ela deu sequência à vida. Então ela foi vender uma coisa, foi vender outra, juntava um dinheirinho, ela sempre também foi muito organizada. E eu também tenho muito disso dela. Então ela tinha essa questão da organização, mesmo muito pobre, mas ela tinha uma organização. E aí foi quando Sobre ela organização, é sobre ter, né, amiga? É sobre ser, né? conseguiu, dentro dessa dificuldade toda, cuidar de 6 filhos, casar os filhos. Graças a Deus, nenhum deu para bandido, para nada de ruim, né? Graças a Graças Deus. a Deus. E ela comprou uma casa para ela, com toda dificuldade. E às vezes a gente fica reclamando, ah, é porque eu não tenho dinheiro, porque isso, porque aquilo. Eu acho que a dificuldade a gente coloca ela às vezes como um peso e arruma desculpas para que a gente ponha nessas desculpas algo que a gente poderia fazer e a gente não consegue Se avançar. refugiar. Então a gente começa assim a refugiar nessas desculpas, certo? Onde na verdade a gente pode dar um primeiro passo e é como ela também dizia muito e diz ainda, né? De grão em grão, a galinha enche o pato. E foi de grão em grão. Foi vendendo um munguzá, foi fazendo um manoê, foi fazendo uma coisinha aqui, outra aqui. Enfim, e ali ela conseguiu comprar a casa dela, organizar a casinha dela. Enfim, e graças a Deus hoje ela tem a casa dela, que também foi morada também, que aí os 2 filhos conseguiram também construir uma casa em cima e tal, e ali ela também acolheu esses filhos, e hoje tem 100 anos, lúcida, graças a Deus, tem seus problemas de saúde, logicamente, mas uma história de vida que me dá muita, assim, muito orgulho de falar. Minha avó, por parte de mãe, também foi uma mulher excepcional, uma mulher sempre muito guerreira, muito cuidadora do lar. Era aquela mulher que ela era muito pobre, muito pobre. E quando ela namorava com meu avô, ela fazia alguns serviços, né, para a comunidade ali e ganhava um trocado dela. E tinha umas moças onde ela tem uma escola que ela estudava que ela não gostava de estar com todo tipo de gente, não. Ela só queria estar com pessoas que ela via que tinham algo ali a mais para agregar, para somar. Então minha avó ela tinha essas amizades e ela ali começou a ver, a ter postura, a se posicionar, coisas de etiqueta, inclusive, né, coisa do interior, e que essas pessoas deram essa oportunidade à minha avó. Então, minha avó, antigamente, a pessoa dizia assim, sabia entrar e sabia sair dos locais. E essas amizades também fizeram com que minha avó tivesse também conhecimento em outras habilidades. Então, minha avó também teve ali pouca leitura, mas ela aprendeu a ler, a escrever. Então, ela conseguiu aí também, né, junto com meu avô tocar a vida, ela também costurava, fazia também muito serviço ali para a comunidade, muitos serviços para a comunidade, e ali ela foi desenvolvendo e criando seus filhos. E graças a Deus, todas as duas venceram, e elas são os meus referenciais. Minha mãe também, né, minha família toda também foi ali da Zona Norte, de Recife, uma área muito pobre. E desses filhos todos que a minha avó teve, tem tias formadas, tem tias hoje que saíram de uma comunidade. Hoje eu tenho um primo que eu posso dizer que também saiu da comunidade, influenciado também pela família, pela mãe, pelo pai. Teve uma oportunidade, hoje é médico, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Temos enfermeiras na família, temos contadores na família, temos pessoas, servidores públicos, temos pessoas que vieram todos de família muito pobre, mas que tinham algo muito em comum, a determinação. Não ficar naquela mesmice, não se acomodar. Porque você tem 2 caminhos e 2 escolhas. Você ou escolhe se acomodar ou você escolhe ter atitude para vencer. E eu também, Maravilha. eu também tenho um referencial muito importante, que é meu pai. Então, meu pai, ele sempre tinha isso, porque minha avó ensinava isso para os filhos, e tinha aquela coisa de, meu filho, vai estudar,
mas se porta de uma maneira educada, então ela prezava por isso. E foram pessoas que não tiveram nenhum norteamento, nenhuma criação basilar, onde se tinha um recurso financeiro ou de É, família rica. Mas a minha avó deixou esses ensinamentos de ela ver, dela aprender, legado, né, um amiga? legado. Então, Você tem construído a também. família toda ela tem esse legado. E o legado mais importante que a minha avó, principalmente parte de pai, ela tem que é de deixar sempre ali o evangelho. Maravilha. Então, eu fui apresentada no Evangelho por causa da minha avó paterna. Ela se converteu na Assembleia de Deus e ela sempre, quando ia visitar, passava temporadas na minha casa, né, na casa dos outros filhos, enfim, mas a minha casa ela passava mais tempo. Ela sempre foi muito amiga da minha mãe. E o legado maior foi de levar a palavra de Deus. E o ensinamento, ele diz, ele fala, né, dos bons caminhos, dos bons princípios. E quando a gente pesa isso, a gente entende que a Bíblia, ela é um manual da vida. Então não tem como muito se Maravilha. desvirtuar, né, do que está na Bíblia, do que é correto, do que é sábio. Somos falhos, como todo mundo é sábio, falho. Não há perfeição, É né? verdade. Então todo esse aprendizado, ele me fez ser o que eu sou hoje, né? Me fez ser essa pessoa determinada. Eu não gosto de ver uma coisa assim que está ali parada e simplesmente deixar parado. Ah, é porque é assim, né? E vai ser assim? Não. Passividade, né, amiga? Exatamente. Não tenho As mulheres passividade. que são muito passivas e É, também vitimismo, né? Traz exatamente. muito pro vitimismo. Você estava falando aí, realmente, infelizmente, tem muitas mulheres que elas estão naquela zona de conforto e também se vitimizando pela oportunidade que não teve, pelos recursos, né? Como você falou, bem falou aí, mas bem diferente, não. Né? Nossos pais aí, bisavós, vieram de uma era até que muito difícil para sobreviver, né? E aí nos dá a lição aí, comprou seu imóvel, né? Então eu achei bem interessante aí o que Isolda falou, a questão de uma referência. Quem tem sido teu referencial? Quem tem sido o teu referencial? De mulher, de mãe, de esposa, de filha, de profissional. Porque muitas vezes você está perdida porque seus referenciais não são referências, não são bons exemplos. Né? Como a palavra do Senhor diz, né, amiga? Em Salmos 1, né? Bem-aventurado o homem, não é o gênero, é o ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se daria na roda de escarnecedores, não empresta seus ouvidos para conselhos, para qualquer um que aconselhe. Então, temos que ter cuidado. Quem está nos aconselhando? Quem são nossos referenciais? Porque quando a gente perde o nosso principal referencial, que é Cristo, a gente também já está ali perdida, né? A coisa Então, desanda, né? desanda, porque a mulher de Provérbios 31, ela tem um referencial primordial, que é Cristo. Ela é uma mulher que teme ao Senhor. Então, muito, muito linda aí que você falou da sua avó, né? Ou ela sempre deu um norte ali para a família, mostrando, apontando Cristo. E acho muito bonito também a amiga Isolda, né? Lá nas tarefinhas, educando ali, construindo, né? Os seus filhos. É, Isoldinha aí Danilo. e Danilo, e você falou da última vez, né, que estávamos ali conversando. Você fala, não, manda ele fazer o ciclo, manda ele não sei o quê. E ele, poxa, mamãe, vou ficar o dia todinho aqui nessa atividade. Vai sim. Então, assim, mostrando, né, que não é com facilidade de Não, valorizar, né, amiga? exatamente. E dentro desse contexto todo, minha mãe como referencial, e aí por isso que eu sou essa mãe de estar na tarefa, de fazer a tarefa, de organizar o meu dia, de planejar, de programar o meu dia, é de também eu ter a consciência de não ser uma mãe negligente, Eita, né? perfeito. De não ser uma mãe negligente, de ser uma mãe omissa. Então, hoje eu sou mãe representante das duas turmas dos meus filhos, da escola, então me divido a atividade com as outras mãezinhas, mas, né, fui escolhida também como mãe ali para estar Meu Deus, dirimindo, olha que referência, né? dirimindo ali algumas atividades que são relacionadas à escola. E eu gosto de fazer isso mesmo, porque eu tenho que saber como é que meus filhos estão na escola, Estou como é que a aprendendo. escola está, né, cuidando também ali parte do dia dos meus filhos. Então é importante que eu saiba. E embora eu veja e fique até às vezes entristecida quando eu vejo uma mãe que diz assim: ah, eu não estou com paciência de fazer tarefa. Por que essa escola passa tanta tarefa? Sabe por que, mãe, a escola às vezes passa tanta tarefa? É porque a gente está tão atarefada com outras coisas que a gente não se programa para ter tempo com os filhos. Eita, é forte. É muito forte.
Meu Então, Deus. quando vem aquele monte, aquela enxurrada de tarefa ali, de trabalho, que você tem que fazer algo mais manual, é para que Tá você. sinalizando, né? Exatamente, é para que você possa ter dentro do seu dia, dentro da sua correria. A gente fala tanto de correria, né? Correria disso, correria daquilo. Mas e o tempo com os filhos? Que é primordial. E a escola, ela pensa nisso também, porque hoje tem muitos pais que responsabilizam a escola por questões comportamentais dos filhos. Eita. E o papel da escola, eu entendo bem e defendo muito, inclusive, às vezes, até diretores, quando o diretor às vezes passa para outro, enfim, porque há mudanças, porque tem uns períodos que alguns diretores permanecem em algumas escolas, deles dizerem assim, eu estou sendo cobrado pelos pais pela criação que deveria ser dada dentro de casa. E eu os defendo. Porque eu digo, por que, que seu filho não está se comportando dessa forma? Porque como é que está aí a situação do relacionamento em família? E aí eu falo como mãe e também como profissional de segurança pública. Então, como é que está sendo a sua criação, a sua participação? Impondo os limites, É, né? exatamente, impondo limites, Respeito. educando, É, fazendo aquele processo cultural dentro do lar, que é importante, e que isso. muitas mães negligenciam, porque simplesmente acham que botar um celular para o menino lá, não, deixa o menino quieto, né? Colocando o celular para o menino estar ali rolando tela para ver o que não presta. Minha gente, não tem filtro. Não tem filtro, principalmente em rede social, não tem filtro. Então, o papel da mãe é estar ali, educando, colocando limites, educando o seu filho, conversando, escutando. Como é que foi seu dia hoje, filho? O dia da mãe, às vezes, é aquela tribulação, né? Tem dia que eu tô cansadíssima. Ontem eu estava cansada porque foi um evento, foi muito cansativo. Quando eu cheguei em casa, minha filha, mamãe, eu tenho tanta coisa para te contar. E eu olhei para a cara dela assim, eu sorri, eu disse, deixa só a mamãe tomar um banho. E eu tava muito cansada, mas eu fui lá, tomei meu banho. E ela, mamãe, eu, deixa só a mamãe jantar. Aí eu jantei, quando eu terminei, aí eu digo, vamos conversar? Vamos. Foi quase 2 horas e meia de conversa. Ela Que fez comigo coisa quase linda, né? 10 horas, porque ela queria contar tudo da escola. Então eu escutei minha filha, aconselhei, porque ela viu coisas assim que, né, não eram legais. E ali eu disse, né, minha filha, olha, assim dá, enfim. Né? Meu filho também contou um pouquinho do dia dele, da rotina dele, da atividade que ele tinha feito lá com os coleguinhas. De um coleguinha também que, infelizmente, vai sair da escola, vai para outro estado. Então, foi a despedida do coleguinha dele. E ali eles contando ali a rotina deles, né? Eles não chegaram para mim, mamãe, a senhora tá cansada? Mamãe, como é que foi seu dia? Mas só o fato de eu ter dado a atenção que eles devem e merecem, então para eles já foi tudo. Então, rotina de fazer tarefa é sim uma atividade, pelo menos minha. Eu não sei como cada mulher encara, tem mulheres, às vezes, mães, né? Que às vezes tem paciência de fazer, tem mães que não têm paciência de fazer, e aí a gente respeita, tudo bem. Tem algumas mães que dividem essa atividade com o pai, ótimo, mas as mães solo, Isso. que é uma rotina Que é dura, uma grande realidade, né? exatamente, que é uma Nossos grande dias, né? realidade. Então, uma rotina dura e aquela mãe atípica que precisa também estar levando seu filho para as Verdade. terapias, tem que dar uma atenção diferenciada, às vezes abrir mão do seu profissional, das suas capacitações, para estar se dedicando, né, a essa criança que demanda muito, muito tempo. Então a gente também tem que ter e trabalhar o respeito e a compreensão. Sabe por que, Tassiana? Porque às vezes a gente fala muito de empatia. E outro dia eu escutei de uma amiga minha dizer assim, Zolda, não existe empatia. É muito bonito a gente falar, né, que tem empatia. Discurso é Empatia. bonito, É né? muito lindo falar que tem Mas a empatia. prática, Mas a gente só sabe, ó, quando corta na carne. Eu digo muito isso em várias palestras quando eu dou. A gente só sabe quando corta aqui, ó, quando dói na nossa carne. Então, empatia, a gente não sente a dor do outro. Eu acho até às vezes, quando eu passo a refletir mais um pouquinho, um certo egoísmo, quando a gente fala, dizer que, eu tenho empatia por você. Não, você não tem empatia de passar noites em claro. Você não tem empatia de ter que estar limpando seu filho ali constantemente porque ele não tem um controle ali, né? De fazer um xixi, de fazer ali um cocô, enfim. E aí aquele menino tem aquela situação e aquela mãe fica ali desgastada porque é um todo dia, é aquela rotina. E aquela mãe não consegue ter tempo para ela. Mas eu quero fortalecer você, mãe. Você, mulher que está nos assistindo. Fortaleça-se em Deus. Ele é o amém, nosso conforto, é o nosso consolo. amém. Muitas vezes a mulher tem até um marido que ele tenta participar, mas muitas vezes ele não entende, não compreende. Ou até mesmo ele pode até entender,
mas não vai estar naquele mesmo cotidiano com a mulher, porque a mulher ela é cuidadora. E aí, Tassiana, eu me lembro que eu fiz há um tempo atrás, fez 10 anos, inclusive, que eu fiz o Casados para Sempre com meu marido. E naquela oportunidade, a gente estava até um pouco assim chateado com algumas coisas, né? Enfim, tinha coisas que a gente não acordava e foi uma ferramenta muito importante, que é outra dica também que eu deixo. Reciclar, né? Reciclar, é o casamento, gente. Atividades da igreja, encontro de casais com Cristo, encontro de pessoas, de famílias, que acontecem em várias igrejas. A gente tem isso Jantar de casais. Jantar de casais. Tem tanta atividade e que não vai ter um custo, não vai onerar. Às vezes a pessoa, tô sem dinheiro. Às vezes você tem que levar, às vezes, um pratinho. Ou mesmo se você não tiver, você vai ser acolhido pela igreja. Então, procurar fazer uma atividade numa igreja, isso é bom. Porque você vai ter aquele acolhimento, vai ter com quem também compartilhar e receber bons conselhos. Amém. Porque às vezes a gente tem aquelas pessoas que só escutam, mas não dão bons conselhos. É aquele conselho, e por que tu não se separa? Mais fácil, né? Porque opinar, é o mais fácil. Né? Opinar também, né? Opinar, não tá vivenciando o que a pessoa tá vivenciando. Não é referência. Não é referência, tá de fora. Só olhando e trazendo soluções que para a pessoa que está aconselhando é uma solução fácil, tá? Mas a convivência, e só sabe quem passa, é aquela pessoa que está sofrendo, que está passando por situações ali que demandam, que dificultam. Então, procurar ajuda com as igrejas, participar de atividades de casais com a igreja, com as igrejas, é importante, porque ali você também se fortalece. A palavra de Deus, ela está ali também para trazer esse conhecimento, e trazer esse conforto, esse consolo, a instrução. Então, às vezes, você também diz assim, mas não tem solução. Tem. Como também tem, às vezes, a equipe pastoral, tem o Ministério de Casais, que vai estar ali também norteando outros casais. E foi uma coisa que foi muito bom para mim, porque tinha outros casais que passavam por situações piores, inclusive de traições, e que eles voltaram e que eles se perdoaram. Se reconciliar e você é só um ajuste, né? É só um ajuste ou é só um não. É porque eu não gosto disso. Uma renúncia, um acordo. E aí a gente procura o quê? Discutir, debater, se delongar e ficar com raiva, ficar de biquinho. Vence o ego. Né? Exatamente. O trabalho do ego é um negócio fantástico. Né? O egocentrismo. Porque o mundo não gira em torno de você, mulher. De você, o homem também, que pode estar nos assistindo também. O mundo gira em torno da família. Então, se você tem uma família, se você decidiu, escolheu ter uma família, então entenda bem seus papéis. E aí, só retornando, quando a gente fez o Casados para Sempre, foi muito interessante essa atividade da igreja, porque foi um programa que a gente passa um período, né, fazendo ali na igreja, e teve um momento ali que teve um dos temas foi papéis. Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? E muita coisa também do que eu fazia, eu comecei a repensar, porque não era o meu papel. Era o papel do marido. E aí eu dizia... A energia masculina, né? E aí eu dizia, peraí, eu entendi que o papel não é meu, esse papel é do marido, então calma, eu não posso interpor. Ou seja, eu comecei a me organizar, a me limitar e a pivotar, que a gente chama, né? Pivotar é virar a chave para dentro da Bíblia, Manual de Cristo. Amém. Para eu poder ser essa mulher um pouco mais agora, meu lar. Se eu não administro bem o meu lar, como é que eu administro ou ajudo outras pessoas se eu não administro bem meu lar? Sua própria casa, né, amiga? Se eu não consigo administrar meu próprio lar, por que eu quero dar conta do mundo todo se eu não consigo administrar meu lar? Se hoje eu consigo, Tassiana, é com muita luta, viu? Não é fácil, não. E é difícil, mas hoje eu tenho uma mãe que eu apoio, minha mãe mora comigo hoje, tenho os meus 2 filhos, são pequenos, todas as atividades dos meus filhos, tarefa, tudo, eu coordeno, eu tô dentro, compartilho às vezes com meu marido às vezes tem paciência, às vezes não tem muita paciência, mas ele me ajuda, não posso nunca dizer que eu não tenho uma rede de apoio, eu tenho uma rede de apoio, então isso me ajuda também, facilita muito minha vida. Mas aquela mulher que não tem, ou que apenas tem a sua família, mas ainda não se propõe a renunciar e a entender o seu papel de administrar o seu lar, ela precisa entender que o papel da mulher é ser a mantenedora do lar. E aí a gente vai lá para a palavra que fala em submissão, né? E que muitas mulheres acham que a submissão ao seu marido é algo que ela tem que ficar debaixo do pé do marido. Não.
Quando a mulher ela foi criada, Deus tirou ela da costela de Adão. Do lado. Para que ela saísse, ela andasse lado a lado com o marido dela. Ele não tirou da cabeça, ele não tirou do pé, ele tirou da costela. Para que essa mulher ela andasse lado a lado com seu marido, lado a lado em parceria, Maravilha. para que ambos se ajudassem. Então, eu acho que às vezes o diálogo, né, o combinar entre casais é algo muito importante. E aí muitas vezes aquela mulher fica ali relutando, né? É porque ele é cabeça dura, é porque ele não quer fazer, é porque isso, é porque aquilo. Calma, mulher. E, Ora, como é que tá teu quarto de guerra? e às vezes são mudanças que tem que partir dela, né? Exatamente. Às vezes um simples trato, uma gentileza. Às vezes ela está cobrando coisas que não é necessário. E são cobranças que não é referente ao esposo, né? E aproveitando e o silenciar. Eita, a palavra diz, né? Que a mulher sabe, ela ganha o esposo sem uma palavra. E esse conselho aqui, gente, Provérbios 31, é a mãe do rei Lemuel aconselhando o filho, dando a instrução da mulher temente a Deus, uma mulher virtuosa, como ela procede. E quantos homens não têm escutado suas mães? Exatamente. E diz que a esposa vem do Senhor, né? Heranças e bem vem dos pais, mas a esposa vem do Senhor. Então, muitas também não querem esperar o tempo, o processo, preparo. Né? Esse tempo de solteira, Deus está te preparando, fala isso com propriedade, Deus está me preparando. É verdade. Porque a gente vai colocar em prática. Casamento não vem pronto, né, amiga? Não se vem- constrói, né? Se constrói. A todos os família se dias. constrói, todos os dias renúncia, todo dia é não, é perdão, mesmo se tá errado. Então, para conviver, para ter um casamento sólido. Também você falou algo bem interessante, amiga, que é a questão de não negligenciar os papéis, nem transferir esses papéis, delegar esses papéis, né? Essa mulher de Provérbios 31, ela não transfere os papéis. Ela não delega os papéis que são dela, né? Ou seja, ela é mãe, ela é esposa, ela acorda cedo, ela arruma a sua casa, ela delega as tarefas para as suas empregadas, para as suas servas, ela trabalha, ela não é preguiçosa, não é acomodada, não é relaxada, ela não é desleixada, ela é uma mulher diligente. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vê muitas vezes algumas mães, alguns pais, como você me pontuou aí, algo muito interessante, que não entendem que a escola, a igreja, um catecismo, seja lá o que seu filho esteja fazendo na vida espiritual, é uma extensão da sua criação. É uma extensão do seu papel. Então, não é obrigação principal, primordial. A escola é uma extensão para continuar educando teu filho. Exato. Naquelas disciplinas, né? Nas disciplinas para o profissional, mais comportamental, o respeito, principalmente a vida do teu filho com Deus. Um amigo falou algo, eu disse, rapaz, é desse jeito. Antigamente, quando as crianças choravam, colocava chupeta. Hoje é o celular. Toma. Né? Eu chamo chupeta do inferno, viu? Pega aí a dica. Gente, é incrível. Você observou, missionária, que as crianças hoje choram e os pais, ok, meu filho, não dá mais atenção, não pergunta, né? O que está acontecendo? Muitas vezes ali o teu filho está sinalizando um abuso que está sofrendo na escola, sinalizando um abuso dentro de um ambiente religioso, que também não está livre, né? Então, um meio familiar também, algum abuso que a sua filha está sofrendo, o seu filho. E muitas vezes você não está percebido, porque você está tão no piloto automático dos seus papéis que você não percebe o perigo. Quantas mães também, eu inclusive eu conheço uma mãe que a filha estava sinalizando depressão, sinalizando um suicídio que ela estava prestes a cometer, e a mãe tão sobrecarregada, tanta tarefa, tanta coisa que ela não observou. E quando ela percebeu, já foi tarde. A filha tirou a vida dela, se enforcou. Né? Então, gente, o negócio é muito sério, muito delicado. A gente precisa rever, recalcular nossa rota, né? Como filha, falar aqui como filha, como futura esposa, né, também. Sei que é um tempo que Deus está me preparando, trabalhando na minha submissão, trabalhando, né,
minhas virtudes. Senhor, tu é bom, mas tu sabe o tempo, Amém. o tempo de tudo, né, amiga? O tempo é do Senhor. Gente, então assim, fique atento, porque veja quantas riquezas, né? Quantas pérolas Isolda entregou aqui pra gente, tá entregando. E eu quero saber, Isolda, de você como um profissional, né? Profissional, assim, que você tem observado as mulheres, né? Principalmente no seu tempo de profissão, né? Somos colegas de trabalho também. Você tem bem mais tempo que eu, então, o que você tem observado aí dessas mulheres? Também que elas não têm se posicionado na sua profissão. Também. Não só na nossa atividade, mas em outras que a gente convive, porque a Isso. gente está no meio muito empreendedor. Eu vejo muita disputa, eu vejo muita mulher que não está dando a mão a outra mulher. Também. Eu vejo muita penina, né? Eita, Jesus é A gente vê forte. muita penina, e eu estava falando disso na semana passada num evento também de mulheres. Você tem sido Penina, ou você tem sido Ana, você tem sido Esté? Abigail, que mulheres você tem? Esté, uma Débora, uma juíza, né? Que mulher Maria, Marta, que mulher Ruth, são as grandes mulheres aí da Bíblia. Que mulher você tem sido? Meu Deus, é forte. Que mulher você tem se adequado ali às histórias que a gente vê e escuta. Eu falei muito da minha avó, né? Falei muito da minha mãe, falei muito das mulheres que são referência, as minhas tias maravilhosas também, minha irmã, minhas irmãs, e cada uma, né? Bem posicionada também, bem diferente, mas todas muito determinadas. Então, mas que mulher você segue ou que você diz assim, poxa, eu tô sendo essa mulher? Esforçando para ser. Porque às vezes aquela mulher muito doadora, uma Dorcas. Só doadora. Doadora maravilhosa ali, doadora. Não sabe dizer não. Não sabe dizer não. Mas e dentro da sua casa? Como é que ela está se colocando, se posicionando? No local de trabalho dela, como é que ela está se colocando, se posicionando? Como é que essa mulher vem tratando as suas amigas, aliás, aquelas mulheres? Porque às vezes é aquele grupinho, né? Meteu o pau em uma, meteu o pau na outra, certo? Só que muitas vezes a gente não sabe que tipo de problema aquela mulher está passando ou passa para ela se comportar daquela forma ou reagir daquela outra forma. E às vezes a amiga também está orando por você. Exatamente. Né? A gente não sabe quem está orando, muitas vezes não sabe nem quem realmente são nossas amigas. Porque a gente tem um olho tão crítico, né? Exatamente. A gente olhar, né? E não sabe que realmente são suas amigas, a gente quer o bem, quer o seu bem, né? Nós mulheres, a gente tem uma coisa muito forte, que é ser administradoras. Então, cada uma tem sua maneira, seu posicionamento. E algumas também perdem isso. Algumas preferem ser cuidadas. Apenas ser cuidadas. Mas ela também tem que entender que hoje, né, infelizmente, por causa de guerras, mudanças, transformações, processos de evolução no mundo, a mulher hoje ela realmente assume papéis um pouco a mais. E ali aquele papel dela ser mais cuidada fica meio que afastado daquilo que ela realmente deseja ou quer. Mas isso também é um preparo, porque Deus tem momento para tudo. E aí é você também reconhecer, entender que o tempo é de Deus. E às vezes aquela mulher quer passar desse tempo, quer avançar no tempo, ou quer fazer algo e às vezes dizer assim, mas é Deus que está me mostrando. Opa! Cuidado, mulher, com a sua oração. Cuidado também com as respostas que a gente acha que é de Deus. Porque Deus fala também através da nossa consciência. E quando a consciência às vezes ela traz uma negativa, é para que a gente possa pensar, repensar, refrear, discernir. Amém. Deixa que o nosso instinto, ele, que a gente diz que tem sexto sentido, né, que é o poder instintivo, aquela coisa toda muito ali, com um envolvimento muito astral, muito zodiacal, né, o negócio ali. Mas eu digo muito, é muito misticismo, mas que a gente possa ter realmente as certezas que tem coisas e atitudes que a gente vai tomar, que quando a gente for dormir, assim, que a gente for descansar, nossa mente esteja em paz. Então vai ter coisas que você vai dizer que é de Deus, mas vai dormir, vai descansar, vai ficar com aquilo incomodando, aquilo que não é. E não é. Então quando traz incômodo, quando não lhe traz paz, não é de Deus. Posicionamento é algo que a gente procura e busca ter todos os dias, com pessoas referenciais. Às vezes você procura um referencial, uma pessoa que às vezes é pseudo, ou que é apenas imitador. Não.
A gente tem que procurar ter Que referenciais tem essência, que tem raiz, que hajam com justiça, coerência. com coerência, com decência, certo? Para que a gente possa ser essa pessoa que a gente deseja ser posicionada, decente, justa, amiga, acolhedora, que a gente possa ser também como é que eu posso dizer, intimidatória, que a gente possa ser mais acolhedora, mais ouvidos, que é uma coisa às vezes que nos falta. Às vezes a gente quer só aconselhar, mas às vezes a vida da gente não está digna ou não está sendo exemplo para que a gente seja aconselhadora. Amiga Isolda, você falou algo bem interessante, porque qual mulher você tem sido, né? Penina, era provocando, né? E observa direitinho. Se você é uma mulher grata ou você é uma mulher rixosa, porque muitas mulheres rixosas, né? Como a Bíblia diz, né? Que a mulher rixosa, ela é pior do que uma goteira na cabeça do homem. É verdade. Misericórdia, não é, amiga? Então a gente precisa realmente fazer essa introspectiva, né? Se olhar para dentro de nós, Autoanálise. esse autoconhecimento, conhecer também seu temperamento, conhecer a linguagem do amor, muito importante também. Você saber a linguagem do amor da sua família, né? Tempo de qualidade, ser presente, ser serviço, ser a palavra de afirmação. Então, quando eu entendi essa linguagem do amor na minha vida e na vida dos meus, gente, o ambiente muda, a convivência muda. É muito importante a gente conhecer essa cinco linguagens do amor, né? Uhum. E eu disse, meu Deus, minha mãe, ela é qualidade, de tempo com qualidade. O meu pai é palavra de afirmação. Então, assim, coisas que eles, né, se magoam. Então, se eu falar, pai, você tá bem? Tu, minha filha, tu? Então, dependendo se eu não falar alguma coisa ali, você nem falou direito, você é missionária, não sei o quê. Então, aquilo já entende às vezes apressada. Minha mãe é tempo com qualidade. Então, quando eu chego, deixo o celular lá. Eu, mãe, como é que foi seu dia? Diga, minha rainha, não sei o quê. E ela, foi bom. Tô cansada, mas não sei o quê. E quando eu vejo ali, a gente vai, né, desconstruindo, vai desarmando, Uhum. vai trazendo um ambiente de paz para o nosso lar, para o nosso convívio, nosso ambiente de trabalho. Também é muito importante você conhecer a linguagem do amor, do seu ambiente de trabalho, do seu chefe, dos seus colegas, entender essa empatia, né, amiga? Porque muitas vezes aquela mulher está ferida, foi abandonada, foi traída, está passando por um momento de transição, de dificuldade, de divórcio. Então, assim, para a gente ter essa sensibilidade e ser feliz nas nossas palavras. A mulher de Provérbios 31 também diz que ela é uma mulher, as suas palavras curam. A sua boca, ela tem palavras de sabedoria, conselhos de sabedoria. Em tudo, gente, em tudo. Né? Eu fico tão feliz às vezes quando eu dou um conselho a sua amiga e ela faz, Gleide, muito obrigada por aquele seu conselho. Eu fui repensar minha postura aqui no trabalho. Muito obrigada, Gleide, porque eu ia me dar mal. Mas obrigada, porque você me deu um conselho muito sábio, muito certo. E eu, por pouco, eu não me prejudiquei, né? Então, assim, um conselho no colega de trabalho também, né? Quantos casamentos Deus me usou para restaurar também? Com certeza, Isolda tem várias histórias, né, amiga? De quantos casamentos, então, assim, às vezes o amigo está passando por problema financeiro, a esposa também. E aí a gente tem que ser aquela mulher amiga que diz assim: olha, fica com o teu esposo, segura a barra com ele, vai passar, é uma fase, vai atravessar, você já sabe, não abra mão do seu casamento, não abra mão da sua família, né? Então, assim, nós precisamos realmente rever nossas palavras. Se nossas palavras têm edificado, rever nossos conselhos, se a gente realmente tem aconselhado com sabedoria ou aconselhado inflamando a situação, colocando mais lenha, mais fogo, né? Na situação. Se a gente está aconselhando na palavra de Deus, eu também gosto muito de aconselhar na palavra de Deus. Sempre que eu paro assim, para aconselhar, eu digo: olha, eu vou te dar um conselho baseado na palavra de Deus. Não tem como errar, não. Não tem como errar, não. Digo: olha, eu vou te dar um conselho, não é o que você quer ouvir, é o que a palavra diz. Mas mesmo sendo a palavra de Deus, fale com amor, fale com sabedoria, para que aquela pessoa receba. É verdade. E é importante a gente entender, né, a força que a língua tem. Isso, de vida e de morte. De vida e de morte. É. Isso está na Bíblia. É. Então, independente de qualquer coisa ou do que a gente for falar, é parar e dizer: Senhor, o que eu vou falar agora? Vai edificar ou vai destruir? Eita, é forte.
Então, eu acho que essa é a pergunta quando nos fazem, né, ou pedem conselhos, é a gente realmente orar pelaquela pessoa, orientar. E é isso, assim, né, fazer realmente de acordo com o que está na Bíblia, meditar, porque aquela palavra que você vai dar, ela tem que ser realmente algo restaurador, Verdade. algo que vai ali edificar. Então, muitas vezes a gente não tem essa sabedoria, a gente precisa ter e trabalhar essa sabedoria. E aconselhar pessoas, orientar pessoas, que é o papel que a gente hoje, né, tem feito, de levar um pouco do Sendo conhecimento, porque mentora, né, dessas mulheres. exatamente, é uma coisa assim, é uma responsabilidade muito pesada, porque você vai direcionar para caminhos bons e que a gente vai tentar ser o mais assertivo possível, né? E eu deixo também como grande conselho a disciplina, disciplina em andar, em falar, em agir, disciplina em atitude, Investir, disciplina em agir, em se investir vestir, né? Ser uma e mulher se vestir. modéstia. É porque também Exatamente, quantas mulheres não traz até morte pro seu esposo, porque elas exatamente, não se vestem prudentemente, né? Não exatamente. é sobre doutrina aqui não, gente, mas você precisa também ter sabedoria. Como é que você se veste? Você é uma mulher íntegra, uma mulher casada, então muitas roupas não combinam com mulheres Até casadas. solteira, Até né? solteira A também, gente né? fala muito que Ter modéstia, né? ter Tem que modéstia, então é ter modéstia em se vestir, em se comportar, isso, quando né? chega, quando sai, o Exatamente. esposo dessa mulher, ele é respeitado, ele é honrado na cidade, tá? Não é no ambiente de trabalho, nem na vizinhança, não. É na cidade. Diz que o esposo dessa mulher é honrado em toda a cidade. Gente, isso é muito louvável, porque essa mulher, ela traz honra para esse marido. Então, se pergunta. E essa honra é propagada nas cidades. Isso. E Ruth também, ó. Pegando um ganchinho aqui de Ruth. Tá, tem um dia que eu tava no trabalho. Tava bem pensando em Ruth, mulher, e nem Boaz. Aí Deus falou comigo, lá no íntimo. Filha, por que vocês me pedem Boaz? Não é melhor você pedir para ter as virtudes de Ruth, que eu te apresento Boaz? Amém, Jesus. Ai meu Deus, que tapa, Jesus. Senhor, que correção. Então Deus ali me corrigiu. É que a gente ficava, manda meu Boaz, fica brincando, manda meu Boaz. E ali Deus me corrigiu. Um dia normal, do trabalho, no cotidiano, nem estava pensando no lado sentimental. E Deus falou comigo, filha, não peça mais por Boaz. Peça para ter as virtudes de Ruth, que eu te apresento o teu Boaz. E eu, Amém. Senhor, que chave poderosa. Gente, isso é uma chave. Porque muitas vezes a gente quer, me apresenta o Boaz. Mas Deus não vai apresentar o Boaz para qualquer mulher. Ele vai apresentar o Boaz para as mulheres que são virtuosas como Ruth. Diz também que a fama de Ruth, as virtudes de Ruth se propagava. Toda a cidade sabe que tu é mulher virtuosa, Ruth. Suas virtudes, elas chegam primeiro que você. Suas virtudes falam mais alto do que você. Suas virtudes é a sua essência, minha amiga. E sobre isso, eu também tenho uma história. Não de pedir o Boaz, mas de pedir a Deus para saber se eu estava preparada. Então, Isso. assim foi para que eu me casasse. Deus falou. Ele me apresentou meu marido, na época era só um colega de trabalho, e aí Deus falou no meu ouvido, e o pessoal fala assim: como assim falou no seu ouvido? Intimidade Intimidade. com Deus. Quando a gente tem intimidade, e olha que eu estava, eu não era tão presente na igreja, mas eu sempre tinha os conselhos que a minha avó deixou para mim. E ela dizia assim: minha filha, ore, pergunte a Deus se está na hora de você fazer tal coisa, se é isso que realmente é. E Deus responde, eu digo isso por testemunho próprio. Então, quando eu perguntava assim a Deus: poxa, Deus, será que eu estou preparada? Será que isso? Será que aquilo? Deus, Tá preparadíssimo. e no dia, né, que eu revi meu esposo, já depois de alguns anos, né, ele trabalhava no batalhão, eu trabalhava em outro, enfim, ele foi transferido para trabalhar no mesmo batalhão que eu trabalhava, e aí coincidiu a escala, eu rendia, e aí quando eu Acho vi, linda essas histórias né, de amor. quando eu vi, aí eu olhei, aí um anjo do Senhor falou aqui no meu ouvido, né, olha esse aí é o futuro pai dos seus filhos, seu marido, e eu, hã? Eu ainda fiquei, não, Deus, é nada. Só que aí Deus fez o mover dele e aí estamos casados. Foi só, Glória a acredito que Deus. apenas 1 ano e 7 meses a gente noivou, namorou e casou. 6 anos depois, e aquele tempo ali, eu também pedindo a Deus: mas Deus, será que eu vou ser mãe? Será que eu estou preparada para ser mãe? Era a minha oração.
Maravilha. Então eu fazia uso, logicamente, da minha medicação, anticoncepcional, aquela coisa toda. Às vezes eu esquecia de tomar, eu digo, meu Deus, será que eu vou engravidar agora? Eu ficava aquele pensamento, né? Mas o meu pensamento primordial era, meu Deus, será que eu estou preparada para ser mãe? Eu ficava, Senhor, eu estou preparada para ser mãe. Eu olhava minhas amigas, já algumas já mães e tudinho, eu ficava assim, meu Deus, será que eu estou preparada para isso? Meu Deus, será que eu ficava ali olhando estranho, viu? Eu olhava estranho. Eu ficava assim, que eu via a mãe com o menino, e aquela dependência daquela criança, aquela coisa toda ali, né? E eu ficava, meu Deus, eu tô preparada para isso, para ter um menino o tempo todo de olho no meu pé do juízo. Eu tô preparada para isso. E eu ficava com aquele pensamento. E eu, depois eu fiquei, meu Deus, eu tô com 6 anos de casado, não tenho filho. E aí fiz Aquela exames cobrança também, né? também, meu A marido família. também. Não, a família até que fazia assim, poxa, era bom os netinhos. Não cobrava tanto, mas porque também sabia, né, da atividade minha, do marido, por sua atividade de segurança pública ali. Então, traz também uma certa preocupação. Poxa, é mãe, ó, aí, o pai, a mãe combatendo a violência, será que vai ser bom? E aquela coisa toda, enfim, a gente sempre se perguntava muito. E aí, em algumas orações que eu fiz, eu perguntava a Deus, será que eu estou preparada para ser mãe? Será que eu estou preparada para ser mãe? E Deus me respondeu. Sim. E ele disse que eu estaria preparada. E aí eu desfilei, eu estava grávida, no 7 de setembro eu não sabia. E aí, de repente, aquele sono, aquela sonolência, aquela agonia. E aí, passado mais um tempo, eu acredito que uns 15 dias depois, eu fiz alguns exames e descobri que eu estava grávida da minha filha. Tão Mas, linda, passado Isoldinha. mais um tempo, meu marido ficava, poxa, era bom outro, não sei o quê. E ali a gente pensando, pensando, e eu orando de novo. Eu digo, Senhor, será que eu estou preparada para ser mãe novamente? E aí foi quando, né, tive a notícia do meu segundo filho, e ali Deus disse assim para mim, pouco tempo antes, uma semana antes, assim, ele disse assim para mim, por que me perguntas algo que tu já és? Eita, que Foi lindo. essa a palavra. Que lindo. E assim Deus fez, ou seja, oração. Muitas pessoas deixam ou estão deixando de orar pelos seus pedidos, pelos seus desejos, pelos seus sonhos, Sua e família. tá pela sua família. Então, minha gente, orar, como várias pessoas gostam de dizer, né? É orar mais ação. Mas o poder da oração é ali no seu momento com Deus. É Amém. seu quarto de guerra, é seu momento de conexão com Deus. É de Glória você a estar ali nos pés do Pai, no colo do Pai, e pedindo, e clamando, e perguntando, Senhor, Glória eu a estou Deus. preparada, que é uma oração que muitas não fazem. Simplesmente, não, eu vou lá, meto a cara, faz, quebra a cara, decisão errada, as coisas dando errado, porque nesse meio campo aqui, ó, o principal foi deixado para trás, que é orar. Orar, perguntar a Deus, saber se está preparada. Será que eu estou preparada para encarar isso? Será que eu estou preparada para mudar? Será que eu estou preparada para abrir um outro negócio? Ou continuar nesse negócio? Não entender o propósito, porque às vezes, né, Deus faz toda aquela confluência ali, e às vezes aquela mulher permanece numa mesma situação, permanece fazendo a mesma coisa errada, ou não dá passos, não avança, porque ela está deixando de orar, de se conectar com Deus, de perguntar a Deus. Então, é outro reforço, né, que a gente traz aqui nessa tarde, nesse momento aqui de podcast, Meu de estar Deus. trazendo também o poder da oração. Eita, é forte. Decisão com oração. Eita, é forte. E aí nós encerramos com chave de ouro nesse episódio. Foi Reconectadas com Deus. Muito feliz, amiga Isolda. Que podcast enriquecedor. Quantas instruções. E o principal, gente, não é teoria. É uma pessoa que está falando de experiência na prática, né? Com as suas histórias, com as suas raízes, suas referências. Então, isso faz toda a diferença para quem ouve, né? Você ouvir quem apenas está dando discurso, que é uma teoria, e uma pessoa que vive, que tem essa vivência no seu dia a dia, né? Então, louva a Deus pela sua vida, minha amiga. Amém. Gratidão pelo seu tempo, pelo seu sim, por você nos abençoar aí com sua linda história, sua trajetória de mãe, de filha, de esposa, de mulher, de profissional, de referência, de contribuir aí, deixando um legado, manter essa essência. Minha gratidão. Deixa aqui as suas redes sociais, pontuar aí para nós finalizarmos. E muito obrigada, amiga, pela sua participação.
Eu quero agradecer, eu quero, né? Eu louvo a Deus por esse momento. Louvo a Deus pela sua amiga, a vida da minha Ah, amiga minha amiga, Tassiana. vou chorar. É chorona, viu? Louvo a Deus pela sua vida, por esse Amém. momento, né? Por você Glória a ser Deus. canal de bênção, pastorear também a todas nós. Ô, glória. Que Deus continue a te abençoar. E em Amém. nome de, né, no seu nome também, a todas que estão nos assistindo, a todas que estão ali ajudando, contribuindo, que vocês possam também ser canais de bênção, que Amém. vocês possam fortalecer essa conexão com Deus, principalmente, para que Verdade. vocês possam ter um direcionamento dentro do que é correto, justo, e que Deus possa continuar abençoando. Minhas redes sociais, né? É o @Isolda_Carlos, tem o arroba também o Praca, porque não entra o cedilha, Ponto Rico, que é o Praça Rico, que é um projeto que eu tenho com o pessoal Educação também de financeira, né? educação financeira, trazendo aí muita informação, conteúdo. É, Ao longo da semana e dos próximos meses, vou estar também com um workshop de finanças, de educação financeira básica, para a gente ir fazendo ali, escalonando toda essa parte de atividade de educação financeira, com parcerias, com a mentoria financeira para mulheres com Tassiana, né? E equipe, com Amém, outras Isolda. parceiras também que a gente vai estar divulgando. E aí eu desejo que vocês possam ter também sempre essa atenção, se fortaleçam com Deus, se apeguem com Deus, porque Deus é o nosso caminho, é o nosso consolo, é o nosso conforto, é o nosso norteador. Amém. E sempre, sempre reserve o seu espaço de qualidade com Deus e com sua família. Porque Amém. é o que você, dentro da sua correria, você vai ter sempre o seu cantinho, que é o seu lar. Então, que seu lar seja um lar de bênção. Então, construam esse lar de bênção mediante a palavra, que com certeza o direcionamento vai ser o mais assertivo, vai ser realmente o caminho correto a ser traçado, a ser trilhado por todas vocês. Então, se apeguem com Deus que tudo, né, o mais, descansa no Senhor que tudo mais Ele o fará, né? Amém. Então, que Deus abençoe. Gente, fica na paz, segue nosso canal, né? Curte, comenta e se inscreva para que a gente possa alcançar o número de inscritos para transmitir ao vivo, né? Interação de vocês, participação de comentário, perguntas, toda essa interação. Então, que Deus abençoe e fica ligadinho porque tá só começando, né? Temos muito ainda pela frente para estar compartilhando aqui com vocês. Beijo grande e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.